Ela sempre acreditou que o amor precisava ser seguro antes de ser intenso. Talvez por isso tenha passado a vida adiando encontros, recusando promessas, observando de longe aquilo que todos chamavam de felicidade. Por fora, era doce, educada, quase fria. Por dentro, carregava um desejo silencioso de viver uma história simples, uma casa em paz, risos sem medo, um amor que não machucasse. Não era ingenuidade, era fome de algo que nunca tivera. Quando finalmente decidiu dar uma chance ao amor, escolheu o homem mais improvável. Ele parecia diferente de tudo o que conhecera. Paciente, atento, cheio de palavras bonitas. Dizia entendê-la, respeitar seu tempo, enxergar suas fragilidades como parte do que ela era. O namoro avançou rápido, o casamento veio cedo, e pela primeira vez ela acreditou que o passado ficaria para trás. As fotos mostravam sorrisos largos. A lua de mel parecia a confirmação de que, enfim, havia acertado. Mas o amor começou a mudar de tom. Pequenos episódios quase imperceptíveis surgiram logo depois. Um grito atravessando a rua. Um olhar de reprovação em público. Um desconforto que ela preferia ignorar. Ele dizia que era o jeito dele, que exagerava, que ela era sensível demais. E ela, acostumada a duvidar de si, começou a aceitar. Os gritos se repetiram. Na igreja, no mercado, na casa dos pais dela. Sempre que ele se sentia contrariado, a voz subia, as palavras machucavam. Ela chorava escondida, sentindo-se pequena, inadequada, culpada por algo que não sabia nomear. Ainda assim, acreditava que o amor justificava o esforço. Que todo casamento exigia paciência. A gravidez trouxe esperança. Talvez agora fosse diferente. Não foi. Nem no shopping, nem no estacionamento, nem dentro de casa. Nem mesmo quando o bebê nasceu. No puerpério, as críticas vieram junto com o cansaço. Ela se escondia no banheiro para chorar, aprendendo aos poucos a se calar para sobreviver. Hoje, ela ainda permanece. Mas algo mudou. As palavras dele já não ferem como antes. Não porque ele tenha mudado, mas porque ela começou a acordar. Esta não é uma história sobre sair correndo. É sobre o momento silencioso em que alguém percebe que, mesmo ficando, não pode mais ser anulada. Se essa história tocar seu coração, deixe seu like. Inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes como essa. Comente, você conhece alguém que vive um casamento de fachada? Compartilhe esse vídeo. Pode ser que alguém precise ouvir essa mensagem hoje. Ela cresceu acreditando que o amor precisava ser seguro antes de ser intenso. Não aprendera isso em livros, mas na pele. Desde cedo, compreendeu que confiar era um gesto caro, desses que exigem garantias que a vida raramente oferece. Por fora, parecia meiga, educada, quase dócil. Por dentro, guardava uma fortaleza construída com cuidado, tijolo por tijolo, para proteger o que restara depois das quedas que não contou a ninguém. Havia nela uma delicadeza que não pedia licença, mas também uma reserva que afastava curiosos. Muitos confundiam sua cautela com frieza. Não sabiam que, no íntimo, ela carregava um inventário de sonhos simples. Uma mesa com pão quente pela manhã, risadas que não ferem, um abraço que não exige explicação. Sonhava com a família perfeita, dessas de comercial de margarina, não por ingenuidade, mas por sede. Quem conhece o deserto, aprende a amar a ideia de água. Na adolescência e na juventude, atravessou histórias incompletas. Convites recusados, mãos que não segurou, promessas que preferiu não ouvir. As pessoas diziam que ela era exigente demais. Ela sabia que era medo. Não se sentia pronta para encarar os próprios fantasmas, tampouco para permitir que alguém os usasse contra ela. Assim, deixou passar oportunidades que pareciam certas aos olhos de todos, menos aos dela. Houve um dia, ainda jovem, em que o mundo lhe atravessou o corpo com violência. Um acidente, o asfalto, o impacto.
A memória do atropelamento ficou guardada em lugares que não doem à primeira vista, mas que determinam o modo como se pisa na rua para sempre. Desde então, atravessar era um ritual. Observar, esperar, respirar, sentir-se segura. O corpo aprende antes da razão. Esse episódio não foi o único a moldá-la, mas tornou-se símbolo de algo maior. A consciência de que a vida pode ferir quando se corre sem cuidado. Por isso ela passou a atravessar também as emoções com o mesmo método. Olhar para os lados, medir o tempo, escolher o momento. Quando decidiu dar uma chance ao amor, surpreendeu até a si mesma. Escolheu o improvável. Ele não se parecia com os homens que recusara no passado. Tinha um jeito atencioso, falava de amor como quem acredita no que diz. Era paciente, elogiava suas qualidades, fazia promessas com convicção. Dizia que a via inteira, que compreendia sua reserva, que teria o tempo que fosse preciso. Ela se deixou ficar. Primeiro com cautela, depois com esperança. O namoro avançou rápido, como se o tempo perdido precisasse ser compensado. Amigos alertaram. Ela sorriu. Pela primeira vez, acreditava que havia encontrado alguém que não exigia que ela fosse outra pessoa. O casamento veio em seguida, quase como uma conclusão natural. A cerimônia foi bonita. As fotos registraram sorrisos que pareciam eternos. Na lua de mel, ela pensou que, enfim, a vida lhe concedera o que tanto esperara. O retorno foi silencioso. Não houve um evento único que anunciasse a mudança, mas pequenas rachaduras que ela preferiu chamar de ajustes. A primeira aconteceu na rua. Ao atravessar, ele seguiu à frente, impaciente. Ela pediu calma. A resposta veio em gritos, ali mesmo, sob olhares estranhos. Ele achou normal. Disse que era seu jeito. Ela engoliu. Pensou no passado, no asfalto, no corpo aprendendo a temer. Pensou que talvez estivesse exagerando. Os sinais se repetiram. Interrupções, impaciência, a voz elevada sempre que contrariado. Na igreja, no mercado, na casa dos pais dela. Ele não parecia perceber o impacto de suas palavras. Ou percebia e não se importava. Vinda de uma família onde respeito não precisava ser negociado, ela se sentia deslocada. Não aceitava gritos sem motivo, mas ainda acreditava na promessa de mudança. Chorava sozinha, sentindo-se pequena, um lixo, como ele a fazia sentir sem precisar tocar. Com o tempo ela passou a perceber que a casa não a protegia, apenas a escondia. Ele não era violento o tempo todo, e isso confundia. Havia dias de calma, de gentilezas inesperadas, de café passado na hora certa. Eram nesses intervalos que o ciclo se fortalecia. Para ele, o mundo funcionava assim. Quem fala mais alto vence. Quando se sentia ameaçado, ainda que por uma pergunta simples, reagia como quem luta pela própria sobrevivência. A crítica, real ou imaginada, era interpretada como ataque. E o ataque precisava ser neutralizado. Sua voz subia, suas palavras feriam. E depois ele seguia adiante como se nada tivesse acontecido. A memória do dano não lhe pertencia. Ficava toda com ela. Ela tentava compreender. Pensava que talvez o amor também fosse paciência. Pensava que se explicasse melhor, se fosse mais cuidadosa, se escolhesse melhor as palavras, ele mudaria. Sem perceber, começava a se adaptar ao abuso, ajustando o próprio comportamento para evitar o próximo conflito. O silêncio tornava-se uma estratégia de sobrevivência. Ele não suportava a sensação de não ser necessário. O casamento que no início lhe dera a ilusão de controle e pertencimento começou a lhe provocar medo. Medo de não ser suficiente, de não ser admirado como antes, de perder o lugar central que acreditava ocupar. Em vez de lidar com esse vazio, reagia tentando controlar tudo ao redor, horários, trajetos, decisões pequenas demais para merecerem conflito. Cada grito era uma tentativa desesperada de reafirmação. Cada humilhação, um modo de se sentir maior. Não era um plano consciente.
tampouco uma maldade calculada. Era um padrão aprendido, repetido sem reflexão. O problema é que padrões também destroem. Ele nunca levantou a mão, e isso lhe servia como álibi. Dizia a si mesmo que não era agressivo, que apenas se exaltava. Ignorava que palavras também deixam marcas, que o medo também educa, que a humilhação cotidiana corrói mais lentamente, mas com igual profundidade. A barriga crescia, e com ela, a esperança. No 7º mês, no estacionamento de um shopping, bastou uma pergunta simples. O alarme do carro havia sido retirado? A explosão veio imediata. Ela se escondia no banheiro para chorar, sentindo-se inadequada até para maternar. Ao voltar para casa, um novo conflito. A posição da cadeirinha do bebê no carro. Gritos novamente, agora no estacionamento do condomínio. Vizinhos viram. Ela aprendeu a manter a cabeça erguida, mesmo sabendo que a vítima era ela. O silêncio, com o tempo, deixou de ser apenas ausência de fala. Tornou-se método. Ela passou a observar mais do que responder, a registrar mentalmente cada episódio como quem junta provas para um tribunal interno. Não era ainda a decisão de ir embora. Era o início da lucidez. Pela primeira vez, ela parou de tentar se explicar para ele e começou a se explicar para si mesma. Percebeu que já não ria como antes, que pedia desculpas por coisas que não fizera, que sentia o corpo enrijecer ao ouvir a chave girar na porta. Reconhecer esses sinais doeu mais do que os gritos, porque eles não podiam mais ser negados. O nascimento do filho mudou algo irreversível dentro dela. Não o casamento, mas o olhar. Ao segurar aquele corpo pequeno, frágil e absolutamente dependente, ela sentiu uma responsabilidade nova, mais profunda do que o medo. Pela primeira vez, entendeu que permanecer também era uma escolha, e que escolhas educam. Cada grito ecoava de forma diferente quando o bebê estava no colo. Porta batida, gritos, a ordem para que não o procurasse. Pessoas ouviram. Ela permaneceu ali, em pé, com o peso do filho e da vergonha. Chorou por dentro. Pensou no bebê, no que não queria transmitir. Engoliu o choro como quem aprende a sobreviver. O nascimento do filho não trouxe a mudança esperada. No puerpério, quando o corpo ainda se refazia, ele perguntava quando tudo voltaria ao normal. Comentava sobre seus seios, insinuava que não teria leite. Depois de cada explosão, vinha o arrependimento ensaiado, o tom de voz mais baixo, o pedido de desculpas que nunca se aprofundava, a promessa vaga de mudança. Ele dizia que não fora criado para ser contrariado. Crescera em um ambiente onde gritar era linguagem e impor-se era sinônimo de força. Aprendera cedo que ceder era perder espaço, e perder espaço era desaparecer. Não falava disso como confissão, mas como justificativa disfarçada de normalidade. Cada humilhação deixava de ser apenas dela. Ela começou a se perguntar que tipo de amor estava ensinando, que tipo de homem seu filho aprenderia a ser, que tipo de mulher aprenderia a suportar. Por muito tempo, ela acreditou que fracassara, que escolhera errado, que insistira além do razoável. A culpa a mantinha presa, silenciosa, imóvel, até que, aos poucos, começou a compreender que responsabilidade não é sinônimo de culpa. Ela não causara o abuso, apenas acreditara que poderia consertá-lo. Essa percepção não veio como libertação imediata, mas como rachadura. Uma fissura na narrativa que sustentara o casamento. Se ela não era a causa, talvez também não fosse a solução. A libertação não começou com uma mala pronta, mas com gestos quase invisíveis. Ela voltou a escrever, primeiro frases soltas, depois páginas inteiras escondidas. Procurou uma terapeuta ainda sem saber se teria forças para agir, mas sabendo que precisava entender.
Passou a observar suas próprias reações, a recuperar gostos antigos, a lembrar quem fora antes de se tornar apenas resposta ao humor dele. Em silêncio, começou a guardar dinheiro. Não por planos imediatos, mas por possibilidade. Aos poucos, ela percebeu que a fachada do casamento era mais convincente para os outros do que para ela. Amigos viam um homem trabalhador, um pai presente, um marido que nunca levantara a mão. Poucos viam o que acontecia entre as paredes, e ela deixou de tentar convencer alguém. Entendeu que não precisava da validação externa para legitimar sua dor. O que sentia já era suficiente. Toda vez que ele gritava, ela olhava para o filho e fazia a mesma promessa. Antes vaga, agora mais concreta. Aquilo teria fim. Não sabia quando. Ainda sentia medo, ainda hesitava, mas já não duvidava de si. O filho lhe deu coragem para acreditar que era capaz de ser como antes, alguém que sonhava, alguém que buscava como realizar, alguém que não se escondia atrás de gritos, mas que perseguia os próprios objetivos. Ela ainda não foi, mas planeja todos os dias o dia que olhará pelo horizonte e não precisará mais se anular. Poderá existir, e isso é viver. Reconhecer esses sinais doeu mais do que os gritos, porque eles não podiam mais ser negados. O nascimento do filho mudou algo irreversível dentro dela. Não o casamento, mas o olhar. Ao segurar aquele corpo pequeno, frágil e absolutamente dependente, ela sentiu uma responsabilidade nova, mais profunda do que o medo. Pela primeira vez, entendeu que permanecer também era uma escolha, e que escolhas educam. Cada grito ecoava de forma diferente quando o bebê estava no colo. Cada humilhação deixava de ser apenas dela. Ela começou a se perguntar que tipo de amor estava ensinando. Que tipo de homem seu filho aprenderia a ser? Que tipo de mulher aprenderia a suportar? Por muito tempo, ela acreditou que fracassara, que escolhera errado, que insistira além do razoável. A culpa a mantinha presa, silenciosa, imóvel, até que, aos poucos, começou a compreender que responsabilidade não é sinônimo de culpa. Ela não causara o abuso, apenas acreditara que poderia consertá-lo. Essa percepção não veio como libertação imediata, mas como rachadura. Uma fissura na narrativa que sustentara o casamento. Se ela não era a causa, talvez também não fosse a solução. A libertação não começou com uma mala pronta, mas com gestos quase invisíveis. Ela voltou a escrever, primeiro frases soltas, depois páginas inteiras escondidas. Procurou uma terapeuta ainda sem saber se teria forças para agir, mas sabendo que precisava entender. Passou a observar suas próprias reações, a recuperar gostos antigos, a lembrar quem fora antes de se tornar apenas resposta ao humor dele. Em silêncio, começou a guardar dinheiro. Não por planos imediatos, mas por possibilidade. Aos poucos, ela percebeu que a fachada do casamento era mais convincente para os outros do que para ela. Amigos viam um homem trabalhador, um pai presente, um marido que nunca levantara a mão. Poucos viam o que acontecia entre as paredes, e ela deixou de tentar convencer alguém. Entendeu que não precisava da validação externa para legitimar sua dor. O que sentia já era suficiente. Toda vez que ele gritava, ela olhava para o filho e fazia a mesma promessa. Antes vaga, agora mais concreta. Aquilo teria fim. Não sabia quando. Ainda sentia medo, ainda hesitava, mas já não duvidava de si. O filho lhe deu coragem para acreditar que era capaz de ser como antes, alguém que sonhava, alguém que buscava como realizar, alguém que não se escondia atrás de gritos, mas que perseguia os próprios objetivos. Ela ainda não foi, mas planeja todos os dias o dia que olhará pelo horizonte e não precisará mais se anular. Poderá existir, e isso é viver.